Bom dia, gente. Vocês estão felizes? Muito bom. Vamos lá. Tempinho que eu já não prego aqui. Vamos abrir o texto de hoje. Vocês podem abrir as suas Bíblias em Mateus 11. Vou pedir para colocarem aqui. A gente vai ler na íntegra. Vamos ler o texto na íntegra hoje. NVT. Pode ser NVT mesmo. Dá um tempinho para vocês acharem. Mateus 11, nossa leitura de hoje. Vou ler daqui mesmo. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro adiante de ti, ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência, e pessoas violentas o atacam. Pois antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A que posso comparar essa geração? Ela se parece com crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamentos e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público, e vocês disseram: está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que a aflição as esperava a Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês há muito tempo, seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestido panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Sodoma tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhe digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor do que você. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço, porque escondeste essas coisas do que se consideram sábios e instruídos, e as revelastes aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. Encontrarão descanso
para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Amém? Vamos orar? Jesus, muito obrigado. Nós te agradecemos por estarmos reunidos diante da tua palavra nessa manhã. Eu te peço que eu não seja pedra de tropeço para os meus irmãos nessa manhã. Que apesar de mim o Senhor opere nesse lugar aqui hoje. Que a tua palavra fira os nossos corações. E que nós possamos sair transformados pela tua face, pela revelação da tua palavra. Que as escrituras falem conosco mais uma vez. É o que eu clamo em nome de Jesus. Bom, irmãos, um texto grande, eu sei que é bastante coisa, a gente nem costuma ler tanto assim, mas eu queria ler tudo para a gente entender um pouco de contexto. Sempre acho que faz muita diferença a gente entender um pouquinho do que está acontecendo. Mas tem até um contexto anterior que é bom a gente dar aqui, que é o seguinte. João estava preso. João Batista, o grande profeta, primo de Jesus, que estava no deserto pregando sobre arrependimento, ele está preso nesse momento. E os discípulos de João, e aqui a gente começa aqui com basicamente João questionando o Cristo, né? Ele está lá preso e ele tem dúvida. Ele tem dúvida sobre o que está acontecendo. O que parece meio estranho a princípio. João, aquele grande homem de Deus, aquele homem que viu a Jesus, que pregou a vida toda sobre ele. Se você voltar um pouquinho na história de João, quando João vê a Cristo caminhando em direção a ele, o que João diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, esse homem tão certeiro, ele tão afiado, vamos dizer assim, ele está ali agora em dúvida. Nem parece a mesma pessoa, né, irmãos? Não parece o mesmo João que a gente viu um pouco atrás. Ele está ali em dúvida, preso. João que batizou o Cristo. Só para a gente entender a gravidade disso aqui. João havia batizado a Jesus. E quando Jesus é batizado, nós temos ali o Espírito descendo como pomba. Nós temos ali a voz do Pai clamando: ouçam, esse é o meu filho. Ouçam a ele. Nós temos o encontro da Trindade, talvez um dos momentos mais importantes da história acontecendo. E João presenciou tudo isso. João viu tudo isso. Mas essa grandiosidade, esse brilho que aconteceu, ele é apagado pela escuridão da prisão que João estava. Ele é apagado pelo buraco que ele se encontrava. João já não era mais aquele homem tão certo das coisas. Ele estava em dúvida. As expectativas não foram atendidas. Jesus não havia destronado Roma. Roma ainda governava sobre o povo judeu. Mas e agora? E agora? Será que é isso mesmo? Então ele manda os seus discípulos. E aí, o que é muito importante para a gente entender é que a expectativa de João não havia sido cumprida. Ele manda os seus discípulos por conta da dúvida que ele tinha. E aqui eu quero primeiro parar na resposta de Jesus para isso. Analisar um pouquinho. Jesus, ao responder, responde: voltem e anunciem para João o que vocês estão ouvindo e vendo. Aqui é a primeira coisa que a gente vai refletir juntos. Irmãos, a resposta para João, para a escuridão que ele se encontrava, a resposta de Jesus não é algo só teórico. Não é uma teoria de alguma coisa. É: testemunhem a João
o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. O evangelho, irmãos, ele não é uma teoria. Se o evangelho não te leva a viver, ele não é o evangelho. Olha o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo que está acontecendo. Testemunhe a João que não é sobre um novo pregador qualquer que agora nós estamos falando. É sobre o Filho de Deus que prega e as coisas acontecem. Você quer saber, irmãos, é disso que Paulo está falando depois, quando ele fala assim: nós conheceremos a árvore pelos seus frutos. Porque a teoria é que a árvore vai crescer, a teoria é que as coisas vão acontecer, a árvore vai ter as suas raízes firmadas, e aí ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas você sabe do que aquela árvore é de acordo com qual fruto ela dá. A gente chama as árvores frutíferas pelo nome do fruto delas. Então, a gente tem uma grave mania na igreja ao redor do mundo, é que a gente se chama de evangélico. Que não é um problema, contanto que você seja de verdade. Porque evangélico é aquele que vive o evangelho. Surgiu uma nova frase maravilhosa, que esses dias me falaram assim: cara, e aí, mas como você tá? Uma pessoa que eu conheci e tal, como você tá? Essa pessoa me respondeu assim: eu sou um evangélico não praticante. E eu fiquei olhando assim, sabe? Obviamente eu não disse nada, mas a grande verdade, irmão, é que não existe coisa como um evangélico não praticante. Não existe um evangelho que não frutifica. E é disso que Jesus está falando aqui, sabe? O que vocês ouvem, o que vocês veem, mas vamos continuar aqui. A gente tem que ter essa clareza de que o impacto da vista é tão importante que quem está realmente perto de você, e a igreja como ela é uma igreja de relacionamentos, ela deveria impactar não só pelo que ela fala, mas pelo que ela vê. Então, quer ver um grande problema? É quando uma pessoa, ela fala e prega muito sobre as coisas, mas quando você começa a se aproximar dessa pessoa, você vê que esse cara falou um monte de coisa, essa pessoa falou um monte de coisa, mas na vida dele, eu não estou vendo isso. O melhor exemplo disso é criar filhos, irmãos. Criar filhos é maravilhoso, porque você não esconde nada deles. Não tem como esconder quem você é. Eles estão com você o tempo todo. O tempo todo eles estão analisando. A minha filha vê, e quando ela vê alguém pregando, ela fala assim: olha papai, essa pessoa prega igual você. Mas eu sei que se minha filha me ver falando alguma coisa aqui, pregando, e na minha casa eu viver outra, eu vou causar um grave problema na cabeça dela. A grande chance é de que essa pessoa que ouve, mas não vê, não entenda o evangelho. Não o abrace. O evangelho só é real se ele é vivido, irmãos. E nós queremos ser uma comunidade que prega o evangelho, mas que vive o evangelho. Amém? Então tá bom. E aí a resposta de Jesus para mim é maravilhosa. Não sei se vocês perceberam isso. Porque ele começa a dar a solução para os problemas, né? Os cegos veem, os surdos ouvem, aqueles que estão coxos andam, os mortos ressuscitam. E ele termina com o quê? Aí ele fala: e os pobres? Aí você fala o quê? Jesus vai falar que vai enriquecer eles. Porque se o cego está vendo, se o surdo está ouvindo, os pobres, qual é a solução para os pobres? É a gente distribuir o dinheiro para eles, Jesus. Aos pobres é pregado o evangelho. É pregado as boas novas.
Jesus está dando uma solução real para a pobreza. Ele está indo além, irmãos. Justiça social é maravilhoso. E a igreja deve se envolver com justiça social. Mas só justiça social não é suficiente. Jesus está dizendo para aqueles menos favorecidos, para aqueles desprezados, para os pobres, para a escória, para aqueles que o mundo não vê, o mundo ignora, eu estou indo e eu estou pregando as boas novas para eles. Eu estou tirando eles da pobreza eternamente. Vá aos lugares mais pobres da sua região e distribua só dinheiro. Distribua cestas. No mês seguinte eles estarão pedindo de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Não tem nenhum problema com isso. Mas você criou só uma dependência. Jesus está preocupado em gerar filhos. E o que gera filhos é o Evangelho. Jesus fala sobre isso, ele fala sobre esse favor que ele está dando. E aí ele prepara o caminho para o que vai acontecer depois. Porque tem uma frase meio fora de contexto. Ele fala tudo isso e ele fala assim, ó, bendito é aquele que não se escandaliza, hein? Aí você fala assim, mas por que ele está falando disso? É porque João ia morrer, irmãos. João não seria salvo. Olha que complexo o que está acontecendo aqui. Vocês entendem? Jesus está falando assim, tem surdo que ouve, tem cego que vê, morto que eu ressuscito. Mas não se escandalizem com o que eu faço. Bendito é o que não se escandaliza com o que eu faço. Porque João não seria salvo. João seria decapitado. E Jesus deixaria isso acontecer. E essa é a sua e a minha crise. Essa é a pergunta que todo mundo faz. Por que tem gente que é curada? E tem gente que não é curada? Jesus está olhando para aqueles discípulos de João, dizendo assim, olha, vocês vão agora viver um grande impacto. Bendito é o que não se escandaliza com a minha vontade. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Paulo vai dizer depois sobre isso. Jesus, irmãos, está fazendo essas obras, esses milagres com um conceito eterno. O fato dele terminar falando sobre os pobres do Evangelho, ele está nos apontando para algo além. O surdo vai morrer de novo. O morto que ressuscitou, Lázaro, irmão, Lázaro ressuscitou e voltou a morrer um dia. Porque o que Jesus estava preocupado era com o que era eterno. A preocupação de Jesus não é a sua e a minha vontade, ou a sua e a minha justiça. Graças a Deus, porque a maioria das vezes nós erramos. A preocupação de Jesus é aquilo que é eterno. Porque essa é uma conta muito simples de se fazer. Você sofre 80 anos. Vamos falar de pessoas que sofreram. Nossa vida é cheia de alegrias. Obviamente não é só sofrimento. E glória a Deus por isso. Mas alguém que sofreu durante um tempo, João preso, decapitado, viveu num deserto, foi uma vida entregue. E ele é morto, decapitado. Os homens olhariam e falariam assim, Jesus, ele te entregou tudo e você não foi lá salvar ele. E Jesus responde como? Não, vocês não entendem. Não há homem maior do que esse. Não há ninguém maior do que João. Nascido de mulher. Este é o homem. Vocês têm noção da profundidade deste verso, irmãos? Ele está falando que João é maior do que Davi. João é maior do que Abraão. João é maior do que Moisés. E quantos milagres nós temos sobre João? Me falem. Quais são os milagres que João operou? Nenhum. Não tem nenhum. Nenhum grande milagre de João. E aí ele responde o porquê disso.
porque ele era aquele que prepararia o caminho do Senhor. Ele é um homem de uma só mensagem. Ele aponta para algo maior do que ele. Este é o maior homem que já pisou na história dessa terra. É o homem que apontava para Jesus. Isso me deixa um tanto quanto incomodado e deveria te deixar também. Sabe por quê? Porque se eu fosse Jesus, eu teria uma grande crise de raiva nesse momento. Meu primo, o maior homem que já pisou nessa terra, aquele que viu tudo que ele viu, testemunhou tudo que testemunhou, ele vem mandar discípulos para perguntar se eu sou o Cristo, ou se ele tem que esperar por outro. Se coloque nessa situação, irmãos. Quantas vezes você teve aquela sua amizade, aquele seu amigo, muito próximo, e ele deu uma pisada na bola com você? E naquele momento de raiva, você não vai lembrar de nada. E vamos ser sinceros. Na hora que ele pisou no seu calo, na hora que você viu que ele vacilou, a primeira coisa que você faz é esquecer tudo que você viveu. O seu grande ímpeto é esse. O nosso grande ímpeto é esse. E falar assim, sério mesmo? Sério mesmo que ele está fazendo isso comigo? Mas a resposta de Jesus... Tem alguém duvidando de você. Alguém que foi próximo de você. Alguém que falou a vida inteira sobre você, Jesus. E agora, você o exalta. Na frente de todos. João duvidou. Você entende? Tinha uma multidão. E tinha uma coesão ali acontecendo, né? Você tinha João e Jesus. Os pregadores famosos da época. Tipo Romário e Bebeto, assim. E aí, de repente, tem divisão na frente de todo mundo acontecendo. Tá o povo dizendo assim, deu treta. A dupla. João está duvidando de Jesus agora. Na frente da multidão. Jesus não é abalado. Jesus não se abala. Vocês enxergam a beleza disso? Sabe por que isso é belo, irmãos? Porque isso quer dizer que Jesus não é susceptível aos nossos momentos de fraqueza. Isso quer dizer que quando você e eu entramos em dúvida, quando você e eu não conseguimos acreditar nas coisas, quando você e eu caímos e não vemos saída, e a gente começa a duvidar de Deus, Ele não nos julga pelo momento que nós estamos vivendo. Ele nos conhece profundamente. Jesus sabia quem João era, apesar do momento da dúvida. Nós não sabemos se João morreu em dúvida, irmãos. Nós não sabemos. A gente pode aqui tentar deixar a história um pouco mais bonita, para a gente ficar mais feliz. E falar, não, veio o Espírito Santo abrir os olhos de João. E no último momento, ele morreu sabendo que ele era o Cristo e que tudo ia ficar bem. Ele entendeu todo o plano da ressurreição, mas talvez não. Talvez ele morreu em dúvida. Mas Jesus sabia quem ele era. E ele tinha uma esperança real. Isso deveria aquecer o nosso coração, irmãos, amém? Nos nossos dias maus, nos dias da escuridão, nos dias de prisões, Jesus não nos julga pelos dias maus. Ele não nos simplifica a somente os dias maus.
Jesus te vê por completo. Jesus te vê por inteiro. E essa afirmação pode tomar 2 caminhos aqui. O primeiro caminho, e o natural ao verdadeiro cristão, é que ela vai aquecer o nosso coração. Jesus me vê além dos meus momentos ruins. Jesus me vê além do meu momento de crise. É incrível como a minha crise não abala o meu relacionamento com Jesus. Que belo é isso. É como se Jesus estivesse falando para você como um filho amado, mesmo quando você ainda está em crise, mesmo quando você desiste da amizade dele. Para mim, a melhor elucidação disso é quando Judas vai trair Jesus. Judas vai trair Jesus, ele precisa beijar no rosto para mostrar para os romanos quem era o Jesus que deveria ser crucificado. E quando Judas vai beijar Jesus, a resposta de Jesus para Judas é: amigo, com um beijo você me trai. Amigo, com um beijo você me trai. Era como se ele estivesse falando para Judas: você desistiu da amizade, eu não. Amigo, com um beijo você me trai, porque para mim você ainda é amigo. Isso é lindo. Jesus insiste até o fim na amizade. O segundo caminho é porque isso é uma via de mão dupla. Jesus te vê mesmo, por completo. Mas assim como os dias maus não definem quem você é, os dias bons também não. Isso quer dizer, irmãos, que se você vestir a máscara, para Jesus não mudou nada. Se você viver com uma máscara sobre você, uma máscara de bondade, para Jesus não mudou absolutamente nada. Se você é bom na frente dos outros, Jesus sabe quem você é, por completo. Amém? Nós estamos felizes com isso, irmãos? Vocês estão muito quietinhos. Mas Jesus continua, ele fala, e aí de repente a gente tem uma mudança de tom em tudo isso. Ele começa a falar sobre João, e de repente ele começa a falar sobre juízo. Ele fala sobre juízo, sobre essas cidades. Aqui ele fala sobre Cafarnaum, Corazim e Betsaida. E ele fala uma coisa muito chocante aqui, né? Ele pega Sodoma, assim, só para chocar a galera ali. Né? Imagina um monte de fariseu, um povo gigantesco, os doutores da lei, que tinham a lei inteira guardada, sabendo todas as historinhas. Aí eles falam assim: então, sabe Sodoma? Aqui desceu o fogo do céu e queimou tudo, choveu enxofre. Se ela tivesse visto o que vocês viram, ela teria se arrependido. O juízo, no fim dos tempos, Cafarnaum, sobre você vai ser maior do que sobre Sodoma. Para nivelar, só para entender, aquelas pessoas entenderem a gravidade do que estava acontecendo. Mas olha que difícil, né, irmãos? Porque sobre Sodoma choveu enxofre. Agora imagina que um dia chova enxofre em Uberlândia. Choveu enxofre lá em Uberlândia. Irmãos de Uberlândia, é só uma brincadeira, tá? Mas choveu enxofre lá em Uberlândia.
os cristãos vão ser os primeiros, e provavelmente isso seja real, a levantar a mão e falar assim, ó, juízo de Deus. Ó, nós avisamos. Tem pecado. Deus vai e castiga mesmo. E tem juízo. Mas olha o que Jesus está falando. Cafarnaum. Você que está funcionando completamente. Você que ainda continua uma cidade importante, estratégica para o reino de Roma. O seu juízo é pior do que o de Sodoma. Porque o seu juízo, ele é eterno. E aqui parece contrastar, né, irmãos? Porque Jesus vem com esse amor. Mas tem uma frase muito importante aqui, que eu queria frisar quando Jesus vai fazer, que é a seguinte. Nananã. Deixa eu ver. Está no verso. Então Jesus, verso 20, começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. E eu quero te falar, juízo de Deus, juízo de Jesus, vem primeiro de um lugar em que ele clama por arrependimento. Irmãos, a cruz é o bastante para que todo aquele que creia seja salvo e se arrependa dos seus pecados. Amém? Então Jesus, ele proclama o evangelho, e quando tem juízo, não é um juízo solto, não é um juízo sobre alguém que é bonzinho demais. A gente precisa tirar essa nossa ideia. Na verdade, isso é graça de Jesus. Romanos 1 vai dizer assim: todos somos pecadores, caídos, e todos merecemos a condenação. Mas Jesus, com a sua graça, nos salvou. E aí, a ilustração muito legal que ele fala aqui, que é as crianças na praça. E para você pode não fazer sentido, mas na época fazia. Porque os comércios ficavam em volta da praça. Então as crianças, enquanto seus pais estavam ali, brincavam aonde? Na praça. E aí ele fala assim, o Timothy Keller fala sobre isso, que ele fala assim, esses encontros aconteciam nas praças, e as crianças estavam sempre ali brincando. E aí ele usa uma ilustração maravilhosa, que é, a gente tocou flauta e vocês não dançaram. A gente lamentou, a gente falou de funeral e vocês não lamentaram. E quais são as festas que mais duram na cultura judaica? É o casamento. O casamento durava 7 dias, irmãos. Casamento na cultura judaica. E o funeral, que também lamentavam durante um tempão. Então, do que as crianças brincavam? De casamento e de funeral. É disso que ele está falando. A gente tocou flauta e vocês não dançaram. É como a criança que você está brincando, sabe? Para quem tem filho, isso é muito comum. As crianças estão brincando e alguém fala assim, vamos brincar de não sei o quê? Não. Então vamos brincar de não sei o quê? Também não. Ele está falando, você é como aquela criança que você não quer brincar de dança e você não quer brincar de lamento. O problema não está em mim, que agora como e bebo, e vocês chamam de comilão e beberrão, ou em João. Ou em João, que não come, jejua e não bebe. Não bebe vinho porque é nazireu. O problema está em vocês, porque vocês são os reis do seu coração. E ninguém nunca vai poder falar para vocês qual o tipo de brincadeira que deve se brincar. Porque vocês são a criança mimada, que ouve só a você mesmo. A gente pode tocar flauta ou a gente pode lamentar. O problema não está no tipo de mensagem que é recebida. Porque a mensagem que vocês aceitam é a sua própria.
O que Jesus está condenando aqui, irmãos, é que esses homens tinham reis no seu coração e eram eles mesmos. Jesus está mostrando, vocês já têm um trono. O problema não é que tipo de rei se assenta. O problema é que já tem o rei assentado no seu coração. E ele é você. Então vocês não me ouvem. Vocês não me ouvem, Cafarnaum. Vocês não me ouvem, Corazim, Betsaida. Porque vocês estão preocupados com vocês mesmos. As coisas vão bem demais para que o evangelho seja suficiente. E a gente acha que o problema das pessoas às vezes é que elas têm pouco. Mas não, irmãos. Às vezes o problema é que a gente encheu o nosso coração de coisas. O problema às vezes é ter muito. Eu não estou falando de bens materiais. Eu estou falando sobre os ídolos do nosso coração. Porque tudo pode virar um ídolo, irmão. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, já diria Agostinho. Tudo pode virar um ídolo. Você pode encher o seu coração de qualquer coisa. E é por isso que o primeiro mandamento é: ama ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Porque quando alguém quiser se assentar no seu coração, você vai dizer: este lugar já tem dono. E o julgamento de Jesus é isso. Ele vai sempre desejar esse arrependimento para o povo. E meu último ponto, que ainda eu queria gastar um tempinho nele, é que no fim, então gente, eu vejo pelo menos 3 partes aqui. Eu vejo, roubando aí a última pregação do rei, eu vejo 3 takes desse filme acontecendo aqui. A gente tem os discípulos de João, a gente tem o juízo, e no fim a gente tem agora o que a gente vai entrar, que é esse acolhimento de Jesus. Mas que a gente não pode olhar separado. Porque Jesus está falando de uma coisa só. Ele está falando sobre quem é o rei. Eu sou o rei. E vocês precisam de mim. Só que quando ele faz essa afirmação, basicamente para aqueles homens, eles já estão, os fariseus provavelmente, muito escandalizados com aquilo que ele está falando. Primeiro que, como assim você acha que você tem poder para colocar juízo sobre as cidades? Segundo que nós somos os mestres da lei. Nós vivemos a nossa vida baseada nisso. Quem é você? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem é você para trazer juízo sobre nós? Vocês estão comigo, irmãos? E aí Jesus tem que mostrar, e ele é precioso em fazer isso. Ele tem que mostrar que o fato dele ser rei, na verdade, é um benefício que ele nos está concedendo. Toda essa conversa de ser rei, de gastar a vida, porque parece estranho o que vai acontecer, entende? Como está ligado lá no começo? Ele precisava mostrar tudo isso. Porque ele está falando sobre como é importante, sobre esse juízo, mas João já ia morrer. E aí você está pensando assim, não, peraí, mas toda essa conversa de gastar a vida, da gente não ser o nosso próprio rei, esse cara que você chamou de maior, esse tal de João, ele passou a vida no deserto, ele come gafanhoto, ele está preso agora. Ele está preso. Que convite horrível é esse? Para ficar preso? Para daqui a pouco ser morto? Que tipo de proposta é essa que você está fazendo para a gente? Que tipo de, falando relacionado às praças, que tipo de brincadeira é essa que você está propondo para a gente, Jesus? Agora a gente tem que ser preso, às vezes morto por sua causa? E essa é uma grande crise, porque a gente acha que Jesus, ele tem prazer nisso, ele não tem prazer. Ele não tem esse prazer. Irmão, Jesus não está, assim, acha prazeroso ver as pessoas sofrendo. Tem um verso lá em Ezequiel, que Israel está totalmente perdido, não vou lembrar qual capítulo agora, mas Israel está totalmente perdido. E aí, Jesus vai dar um juízo sobre Israel.
que está negando a ele. Está com outros deuses, outros ídolos. E aí tem um verso para mim que é matador, que ele fala assim: procurei um intercessor em toda a Israel, para que ele se colocasse diante da fenda. Porque se eu achasse um arrependido, eu pouparia o reino todo. Deus está sempre procurando arrependimento. Deus não tem prazer no juízo. Mas ele é um Deus justo. E aqui ele está fazendo esse convite. E aí a resposta de Jesus, que ele precisa responder, é: esse tipo de revelação que eu estou dando para vocês não vai acabar com a vida de vocês. E eu vou falar por quê. Por que você precisa que Jesus seja rei da sua vida? Isso serve para a gente nessa manhã. Por que você necessita de Jesus, irmãos? Por que você, ao ser chamado para este evangelho, você não vai ser escravo? Jesus nos dá algumas coisas muito importantes nesse capítulo sobre isso. E ele fala assim: muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque você escondeu essa revelação tão grandiosa, tão bela, dos grandes, mas das crianças. Você a revelou. E você pode falar assim: ué, mas Jesus andava com crianças? Não. Ele estava falando sobre dependência. Criança depende. Os sábios e entendidos conseguem andar pelas suas próprias leis e as próprias pernas. E quando Jesus fala: bendito aqueles que são como as crianças, porque delas é o reino dos céus. Bendito, você poderia pensar assim: benditos são aqueles que dependem de Jesus. Aqueles que não conseguem pelas suas próprias mãos. Aqueles que estão sobrecarregados e cansados. E que reconhecem o peso. Jesus, nós não conseguimos mais. Muito obrigado, Pai, por ter mostrado a esses que estão cansados demais para achar que eles são suficientes. Finalmente, eu vou lhes poder dar descanso. Jesus então fala: ó, venham a mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo ele é leve. O que é jugo, irmãos? Quem sabe o que é jugo? Podem levantar as mãos? Quem sabe o que é jugo que Jesus falou aqui? Pouca gente. Jugo não é de julgar, é jugo sem o L. É jugo, é aquilo que ficava em 2 bois. Quando você vai arar a terra, você quer que eles façam na mesma cadência ali, na mesma velocidade. Então você juntava eles. O que ficava em cima deles era chamado de jugo. Certo? Que para a sociedade da época, esse exemplo fez total sentido. Uma sociedade agrícola. Então Jesus está falando assim: esse jugo que está em cima dos bois, falando que nós somos esses trabalhadores, eles têm colocado jugos pesados sobre vocês. Vocês estão se sentindo sobrecarregados. Mas o meu jugo é leve. Eu consigo direcionar você para o lugar certo de forma leve. Quantos foram aqui, irmãos, já feridos pela falsa religião, que coloca jugos pesados, em que você acha que se você terminar o arado bem o bastante, segurando esse jugo, aí você vai ser merecedor. Aí você vai ser bom o bastante. Continua arando a terra. Mas está muito pesado. Não, mas você tem que aguentar. Porque aí você vai ser merecedor. Aí você vai ser um bom trabalhador. Jesus está invertendo a ordem das coisas aqui. O meu jugo é leve.
o meu fardo é suave. Ele não está falando que ele não tem jugo. Não está falando que ele não te direciona. Mas ele está falando que o tipo de jugo dele não é o tipo de jugo daqueles fariseus ali. Que ele estava falando na hora. Eles colocam um peso sobre vocês. De forma que vocês estão sobrecarregados. E aí Jesus dá a justificativa. Por que o jugo dele é leve? E aí, para a gente encerrar, a gente vai falar sobre isso. Charles Spurgeon fala que dos 89 capítulos dos 4 evangelhos, nós temos nesse único verso Jesus falando sobre o seu coração. O único momento em que Jesus descreve o seu coração, dos 89 capítulos dos 4 evangelhos, é neste capítulo que nós lemos agora, irmãos. A gente deveria pelo menos se atentar a isso. E aí o rei de toda a terra, o Senhor das nações, aquele que estava quando o mundo foi criado, tudo criado por meio dele, aquele que é digno de abrir o livro, romper os selos, vai reinar sobre toda a terra, todos o adorarão, um dia voltará. Aquele que poderia bater no peito e falar, eu sou grande, não é César que é grande. Enquanto César se chamava de César, o grande. Augusto, o grande. Calígula, o outro imperador de Roma, o Deus. Jesus olha para o seu coração e a escolher se revelar, ao invés de dizer o Deus, porque ele poderia, o grande, o onipotente, o poderoso, ele olha e fala para vocês, é importante que vocês saibam que eu sou manso e humilde. Manso e humilde. Essa é a característica do coração de Jesus, que ele fala que é importante a gente saber. Mas por quê, irmão? Porque manso não é ser frouxo. Manso, até porque alguns versos atrás ele está colocando juízo sobre aquelas cidades. A gente acha que ser manso tem a ver com você ser passivo, e não é disso que Jesus está falando. Jesus foi manso mesmo quando ele estava virando as mesas do templo. Ele ainda era manso e humilde de coração. Ou vocês acham que naquela hora ele perdeu o controle? Naquele momento era o Jesus de ira. Não era o Jesus manso e humilde, não. Ser manso, irmãos, tem a ver com ter o poder para fazer as coisas e escolher não fazê-lo. Ou saber ter o controle do poder dele. É disso que Jesus está falando. Quer ver uma coisa? Um coelho pequeno. Você não pode pegar um coelho ou um bebê e falar, que mansinho. Porque você só sabe se alguém é manso se você der poder para ele. Dá poder na mão de alguém. Aí você vai saber se essa pessoa é mansa de verdade. Você sabe se um Rottweiler é manso. Entendem, irmãos? Você sabe se um cachorro bravo é manso. Não um cachorro que acabou de nascer. Ele não é manso, ele é indefeso. Jesus está mostrando que ele é manso, porque essa é a garantia importante para você de eu tenho um poder maior do que todo esse universo e eu não abuso dele. Eu não passo do ponto. Vocês têm a garantia de que o meu poder não vai ser usado para o seu mal. Eu sou manso, eu tenho controle sobre o poder que eu tenho. Não é o poder que me domina. Eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Isso é uma garantia eterna para nós. O seu Senhor, Ele é manso. Ele não passa do ponto. Alguém pode passar, alguém pode te machucar, mas Jesus, irmão, Jesus é manso. Jesus não passa do ponto. Ele não vai além do que deve ser. Ele é manso de coração. Amém?
Isso nos traz paz. Isso está ligado totalmente aqui, para encerrar, a segunda característica de Jesus. Jesus é humilde. Se enquanto manso ele fala, o meu poder está sob controle, portanto, eu não sou como esses senhores da lei que machucam a vocês, eu sou aquele que vai cuidar de vocês. Quanto humilde, ele vai se basear em duas coisas, a humildade de Jesus. Primeiro, autoconhecimento. Quando Jesus fala, eu sou humilde, isso pode te soar estranho. Porque você vai pensar assim, quem é humilde não fala que é humilde. Mas eu vou trazer uma reflexão para vocês. E eu acho que aqui temos um problema de interpretação sobre aquilo que é humilde de verdade. Porque muitas vezes a gente acha que humilde é aquele que não reconhece quem ele é. Mas é o oposto. Só pode ser humilde quem tem autoconhecimento. Se você não conhece a você mesmo, você não é humilde, irmão. Sinto te informar. Você é autodepreciativo. Você não vive uma vida de humildade. Você vive uma vida de autodepreciação. Porque Jesus sabia do poder que ele tinha. Eu sou o Filho do Homem. Eu sou Deus encarnado. Eu tenho poder. Eu sou o bom pastor. E eu sou humilde. Porque eu não uso, que é a segundo ponto. Então, o primeiro é autoconhecimento. Jesus só é humilde porque ele sabe quem ele é. Nós só podemos ser humildes se você sabe quem você é. Se você sabe quem você é, você consegue exercer humildade. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que não tem problema nenhum você saber naquilo que você é bom. Naquilo que você faz. E você é bom. E Deus te deu graça para isso. E não tem problema nenhum em você reconhecer quando alguém, obviamente, situações e situações, mas quando alguém falar para você, não tem problema nenhum você falar, muito obrigado. Quando alguém reconhecer o seu trabalho bom, você não precisa falar, não. Isso aqui, já tem coisa muito melhor. Isso é autodepreciação, isso não é humildade. A gente tem que tomar um cuidado com isso, porque, irmãos, nós temos que reconhecer o que a gente é bom. Isso faz bem para o nosso coração. Mas o que faz bem acima disso é a gente ter humildade. Você só vai conseguir exercer humildade sobre aquilo que você é bom se você reconhecer que é verdade isso. Jesus está falando sobre isso. E o segundo ponto importante é que, mais uma vez, ele não tem necessidade de exibição. O ponto da humildade de Jesus é, eu me conheço e eu não preciso me exibir. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu não preciso de exibição. E a gente está num período, que é um período do calendário litúrgico cristão, chamado Quaresma. A gente aqui não segue o calendário litúrgico certinho como algumas igrejas seguem. Muitas vezes as pessoas acham que isso é uma coisa católica, mas não é. Igrejas luteranas, ao longo da história, trouxeram muito isso. Então a gente tem esse período chamado Quaresma agora. Na Quaresma, são os 40 dias que antecedem a Páscoa. E é um momento em que os cristãos se reúnem para lamentar, para se arrepender daquilo que fez com que Jesus chegasse na Páscoa, né? Na ressurreição. Então é um tempo de reflexão, é um tempo de oração, é um tempo importante da gente se esvaziar, da gente se humilhar, da gente exercer essa humildade que eu estou falando aqui para vocês. Porque, irmãos, a grande verdade é que o maior senso de humildade veio através desse homem chamado Jesus. Porque ele era Deus. E ele estava pregado numa cruz. Você quer que algum dia alguém te perguntar assim, me dá um exemplo de humildade. Eu quero que vocês lembrem disso aqui agora. Humildade é você ter todo o poder no céu e na terra. Humildade e mansidão, né? Todo o poder no céu e na terra
ter criado todas as coisas, ter feito o homem à sua semelhança, ter visto ele cair, ter visto ele te abandonar e ter escolhido se fazer criação. Deus fez um bebê. Deus se fez um bebê. Deus precisou ter suas fraldas trocadas. Deus dependeu de Maria para amamentá-lo, senão ele iria morrer. Esse é o escândalo do Evangelho. Deus encarnou. Pior do que isso, ele encarnou, ele podia ter encarnado como um rei, mas ele encarna numa cidade chamada Nazaré, em que ninguém falava que tinha nada de bom naquele lugar. E aí ele vem lá de baixo e anuncia salvação para todos que o abandonaram. E esses que o abandonaram o crucificam. Pegam um instrumento de maior dor da época, chicoteiam, o machucam profundamente. Ele morre como um dos piores, uma da escória. Ele está pregado numa cruz, com todo o poder no céu e na terra, tá? Ainda. E ele está vendo aqueles homens zombando dele, dando vinagre para ele beber, porque ele tinha sede. E depois de tudo isso, depois de salvar o homem que está ao seu lado pregado, ele olha para aqueles homens que ele poderia com um sopro, acabar com eles. Ele olha para o céu, se remete ao Pai e diz: perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa eles. Isso é ser humilde. Isso é ter poder sob controle. Isso é ser manso. Essa é a nossa garantia, irmãos. Essa é a garantia que você está em boas mãos. A religião diz vai, Jesus vem, diz vem. Venham a mim os cansados. Alguém pode ter colocado um peso sobre você em algum momento de sua vida. Você pode ter sido ferido ao longo da história, da sua história. Mas Jesus convida a todos nós essa manhã, não dizendo faça. Ele diz: venham a mim os cansados e os sobrecarregados. Venham a mim aqueles que não têm para onde ir, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vem, porque assim vocês deixarão de ser escravos. Deixem-me entrar no seu coração, porque só eu posso te proporcionar verdadeiro descanso. Aos cansados, aos sobrecarregados, Jesus não diz tirem férias, tirem um tempo. Aos cansados e aos sobrecarregados, Jesus diz: venham a mim. Porque se você está cansado, e o descanso é ótimo, é um período importante para nós descansarmos, mas nós voltaremos a cansar, irmãos. Se nesse período de descanso você não estiver com o seu coração no lugar correto, ele voltará a se cansar. Mas Jesus faz o convite, igual ele fez para aquela mulher samaritana. O homem manso vê uma mulher com 5 esposos em adultério e diz: vem a mim, vem a mim. Porque se você beber desta água, você nunca mais vai ter sede. Ele está dizendo a mesma coisa.
venham a mim os cansados e eu vos aliviarei.